Fala aí, meu iluminado, como é que você tá? Tudo suave contigo? Então bora pra mais um episódiozinho aqui desse anime? Fica ligado que na semana que vem eu vou deixar os últimos 4 episódios num vídeo só, hein? Então dá uma conferida se ele já não saiu quando você tá vendo esse vídeo, se não, fica ligado que semana que vem tá aí, hein? Sem enrolar muito então, bora pro recap. A Akane acorda inspirada e prepara o café da manhã pro Prota, que tá lá mandando ver na comida enquanto assiste TV todo tranquilo, mas ela, meio chateada, queria mesmo era que ele elogiasse a comida dela. Que soltasse um elogiozão, mano, aquele que, mano, aquece o coração mesmo, tá ligado? Ele percebendo a vibe já manda pra ela que ela é a melhor, mas ainda não é o suficiente. Aí ele pensa, mano, o que mais ela quer? Ela quer que eu me ajoelhe diante dela e fale que ela é maravilhosa, a deusa do universo? Acertou, miserável. E por um segundo, ela passa essa ideia, mano, e ela fica toda corada e já sai correndo ali que nem um foguete todo envergonhado. Na escola, o Saito pergunta pra Shinsei se ele podia passar na casa dela depois das aulas. Ela, sem pensar duas vezes, fala que ele é sempre bem-vindo. Já na casa da irmã, eles começam a brincar e a mãe dela entra na zoeira. Ela convida ele pra ficar pra jantar, mas ele se recusa, dizendo que a Akane já tá preparando o jantar lá na casa e ele não pode furar com ela. No meio da conversa, ele aproveita para perguntar se ele pode trabalhar na empresa da família dela, porque ele tá precisando de uma grana para comprar um presente. Ela sugere que ele peça dinheiro pro avô dele, mas ele explica que não quer dever mais nada para aquele velho. Obviamente, o velho é maluco, psicótico. Então a irmã dele menciona que a empresa precisa de um tradutor, mas o detalhe é que ele teria que aprender uma língua raríssima em apenas 3 dias. E o nosso Prota, com a confiança lá no alto, responde que uma noite só é o suficiente. O cara tá achando que é o quê? Uma máquina? De volta em casa, o Saito mergulha nos livros estudando igual um maluco. A Akane, vendo isso, entra em choque total. Até pergunta se ele tá morrendo. Ele explica que precisa aprender uma nova língua em uma noite. E ela manda um: "Cê tá louco, cara? Quisera eu ter esse cérebro aí." Ela pergunta pra ele qual que é o motivo. E o nosso Prota, mais seco que o deserto do Saara, simplesmente manda um: "Isso não te interessa." E isso, claro, faz ela ficar possessa e explodir de raiva. No dia seguinte, o Saito volta pra acompanhar a Shinsei até em casa, o que claramente deixa a Akane morrendo de ciúmes. E quando ele tenta trabalhar, a irmã dele resolve sentar no colo dele. Sentou no colinho do amigão. Ele até tenta focar no trabalho, mas ela não tá ajudando nem um pouco e segue provocando ele o tempo todo. O Saito percebe que ela não tá feliz e que já tá fazendo tudo isso por causa da Akane, mas a Shinsei entende que ele quer uma vida melhor e mesmo se sentindo de lado depois do casamento dele, ela sabe que é o sonho dele na real que tá em jogo. Com tanta coisa rolando, nosso Prota começa a chegar tardão em casa e a Akane já chega na voadora, mano, interrogando o coitado. Ele só diz que tava resolvendo um assunto importante. Depois, ela se encontra com a Tio, que é a avó dela, e conta que o Saito tem chegado tarde em casa e nem janta mais com ela. A avó comenta que ele é um jovem encantador, provavelmente popular com as garotas. Mas a Akane afirma que se tivesse algo com a Himari, ela já teria contado. A avó dá risada e diz que a Akane lembra muito ela mesma quando era mais nova, toda travadinha e negociada que não consegue falar o que sente. Na escola, a Himari aparece e conta pra Akane que foi rejeitada de novo pelo Prota, mas aí ela sente um cheirinho familiar na Shinsei e percebe que o cheiro é do Saito. À noite, a Akane fica esperando ele chegar, mas como ele atrasa, ela tenta convencer que a vida é melhor sem ele. Ela até pensa em ligar pra ele, mas aí lembra que eles não trocaram números ainda. Os caras tão casados, morando na mesma casa e ainda nem trocou telefone. Pelo amor de Deus, vamos se ajudar aí, né? Ela arranja o número da casa Shinsei de alguma forma e liga pra ela. Mas quem atende o telefone é a empregada deles. Em vez de passar a ligação pro Saito, ela repassa direto pra Reiko, que é a mãe da Shinsei, que diz que ele tá muito ocupado e ainda manda um: "Relaxa, vocês nem são um casal de verdade mesmo." Isso aí dá um baque pesado nela. Golpe baixo, viu? Mais tarde naquela noite, o Prota finalmente termina o trabalho de tradução e recebe a grana da Reiko. E é nessa hora que ela conta sobre a ligação da Akane. Quando ele chega em casa, a Akane já tá com os 2 pés no peito, brava porque ele não atendeu o telefone. Ele, sem saber de nada, só pergunta: "Ué, que ligação? Quando que você me ligou?" Ela, tomada pelo ciúme, acusa ele de estar sendo engraçadinho com a Shinsei. E ele pergunta como é que ela sabe que ele tava lá. Ela simplesmente solta aquele clássico: "Se você gosta dela, vai lá com ela, casa com ela, fica lá com ela." Tá ligado? Papinho de ciúme. Normal, padrão. Aí o Saito faz o quê? Mostra o presente, que é o quê? Aquele anel que ela gostou. É isso aí mesmo, o cara tava ralando como tradutor pra poder comprar o presente pra ela. A Akane fica sem saber o que dizer e só pergunta por que ele fez isso. Ele explica que é uma oferta de paz, porque quer que os dois fiquem mais próximos. Nos dias seguintes, a Akane tá com o humor lá no topo, toda feliz usando aquele anel e preparando as refeições que chegam a dar inveja em qualquer chefe.
O Saito, claro, tá no paraíso, aproveitando tudo. Só que em um dos dias no caminho pra escola, a Akane acaba esquecendo de tirar o anel. Quando ela tenta cumprimentar a Himari, o Saito puxa ela pro canto e lembra que, por mais que ela ame o anel que ela ganhou de presente, ela não pode usar ele na escola. É então que ela tira rapidinho, mas não passa nem um pouquinho despercebido. A Shinsei logo vê e elogia. A mina é ligeira. E ela ainda brinca, perguntando se pode ficar com ele. Mas a Akane deixa claro, compra o seu, esse aqui foi o Saito que me deu de presente. Mas quando chega em casa, ela percebe que perdeu o anel. O desespero total, mano, ela revira tudo, mas não consegue achar em lugar nenhum. Ela pensa até em comprar outro, mas desiste, porque aquele ali era especial. Não era só um anel, era um símbolo do sentimento do prota com ela. E a mãe dela sempre dizia que anéis representam amor. Mas ela continua determinada e decide procurar de novo. No dia seguinte, na escola, a Shinsei percebe o climão e já sabe que a Akane perdeu ele. Ela decide ajudar, já que, segundo ela, quem cozinha tão bem e ama o Saito merece ajuda. Ela é uma boa irmãzinha, vai. É sim. Mas por mais que as duas revirassem tudo, nada de achar esse anel. A Akane diz que vai procurar sozinha, mas a Shinsei aponta que ela tem um péssimo hábito de carregar o mundo nas costas. E sugere, por que você não pede ajuda pra ele? O cara resolve tudo, né? Mas ela, cabeça dura e orgulhosa, se recusa. Mais tarde, a Shinsei simplesmente aparece na casa deles e o Saito, meio perdido, se pergunta se ela sabe onde a Akane tá. Ela finge que não sabe de nada, e eventualmente o Saito descobre que a Akane perdeu o anel e oferece comprar outro, mas ela se recusa. Aquele anel, mesmo que fosse parte de um casamento puramente de fachada, era verdadeiro pra ela, porque a causa do sentimento por trás do presente era real. Então os dois se unem para lembrar os lugares onde ela passou. Com a memória fotográfica do prota, ele deduz que pode ter deixado cair perto da mercearia. E não é que eles acharam o anel dentro de um bueiro? Sério, o cara é insano. Eu queria ter uma memória dessa, cara, sério. Eu também. Ela fica super feliz e agradece emocionada. E quando ele devolve o anel, ele vai e coloca direto no dedo anelar da mão esquerda, o famoso dedo de noivado. Depois que ele percebe, o Saito até oferece tirar se ela se sentir desconfortável, mas ela simplesmente segura a mão dele e diz: deixa aí, por enquanto. Meu amigo, eles tiveram um momento bonitinho junto, tá? No dia seguinte, a gente vê o Saito na escola, sossegado. Ele tá lendo um livro quando do nada uma garota chama ele. Quando ele olha, sem fazer ideia de quem seja, mas tem uma vaga lembrança de já ter visto ela em algum lugar antes. Ela se apresenta como Marro. E de uma maneira bem direta e meio maluca, ela simplesmente pede pra ele ser o namorado dela. E essa menina maluca, por algum motivo, sabe do segredo dele com a Akane, mano. E ela já começa a chantagear ele ali, falando pra ele ser namorado dela, senão ela vai revelar tudo. Ela ainda tenta beijar ele, mas antes que isso aconteça, a irmã dele aparece e dá um belo chute nela, mandando ela pra longe. Ela garante que vai ficar do lado dele e defender ele de todos os seus inimigos, não importa o quão forte eles sejam. É então que a menina volta com um sorriso todo debochado e agarra a Shinsei, chamando ela de fofa. Antes que começasse a piorar, o sinal da escola toca e ela simplesmente sai vazada como se nada tivesse acontecido. A irmã do Saito acha a situação muito estranha e avisa ele pra tomar cuidado. No final das aulas, ela aparece de novo na sala dizendo que tá procurando por ele. E a rapaziada da sala fica mordida com ele, porque todo mundo sabe agora que a Himari gosta dele e tem outra menina muito bonitinha atrás dele também. Sem perder tempo, o nosso prota sai correndo da sala. Ele tenta entender o que tá acontecendo com essa menina que surgiu do nada. Ela fala que simplesmente foi amor à primeira vista e que tem que ser namorada dele. Cara, maluca. Ela começa a entrar no assunto da Akane, se ele gosta dela, já que eles moram junto, que são casados e tudo mais. Começa a rolar uns negócios meio estranhos, ela quer conhecer o bairro ali, já que ela é meio nova, acabou de chegar. E assim, o Saito é gente boa, então ele acaba levando ela ali pra conhecer o lugar. Eles acabam indo até um restaurante, onde ela começa a amassar uns lanchão e fala que a irmã dela nunca deixa ela comer junk food. O Saito, meio sem jeito, diz que a Akane faz a mesma coisa com ele. É então que acontece uma cena meio bizarra, onde ela percebe que ele tá com molho no dedo. E aí, o que você acha que ela vai fazer? Ah, você tá sujo aqui, pô. Toma um guardanapo. Não, ela simplesmente enfia o dedo dele na boca. Ah, mano, olha as ideias. E ainda tira uma foto. O Saito, mais do que incomodado, pede pra que ela apague a foto. Claro, pô, eu também ficaria incomodadaço, do nada. Assim, do nada. E a mina, simplesmente com toda a naturalidade do mundo, sai correndo. O prota persegue ela até ela ficar exausta e após um tempo, ela cede e concorda em apagar a foto. Ela fica surpresa com a reação dele, achando que ele iria ficar furioso. Mas a real é que ele levou numa boa depois dela apagar a foto e nem deu muita bola. Tá certo, pô, dá ibope pra maluco não. No final ela ainda é ousada e fala que quer visitar a casa dele. E ele, óbvio, fala que não. E ela já prepara falando que se ele não deixar ela ir, ela simplesmente vai expor todo o segredo do casamento dele.
Ô, tadinho do nosso prota, mano. Mais tarde, a Akane chega e vê a irmã mais nova dela com o Saito. Essa mina é a irmã mais nova da Akane, parça. E ela toda empolgada se joga em cima da Akane e diz que tava morrendo de saudade dela. O Saito, tentando entender a situação, lembra que a Akane havia falado que perdeu a irmã, mas ela logo responde que nunca disse que ela tava morta. A Mahou explica que ela tava viajando no exterior com o dinheiro que recebeu da Shio, e que agora ela quer saber tudo da vida de casado deles. Ela corre pro quarto e ao ver que só tem uma cama pros dois, fica surpresa, mas os dois explicam que não houve nada demais. A Mahou decide então ficar lá para garantir que nada de estranho vai acontecer. Isso faz o Saito entrar em pânico. É então que a Shinsei também aparece na casa e as duas começam a discutir sobre qual seria a melhor das irmãzinhas pro Saito, e pedem para que ele decida no final das contas. Depois de ver as duas se apresentando, o Saito diz tranquilamente que a Shinsei é a melhor, porque ela é extremamente fofa. E é meio óbvio também, né? Surgiu uma mina do nada assim, querendo passar na frente, mano. O mal chegou já quer sentar na janelinha. E é nessa hora que a Akane diz que a Mahou sempre vai ser a número 1 pra ela. Ela até começa a soltar umas indiretas falando que a Akane poderia sair do caminho e deixar ela casar com o Saito. Ela explica que os avós só se importam com o casamento dos netos e que tanto faz quem seja o parceiro, tá ligado? A Mahou ainda tenta alertar a Akane falando dos maus hábitos do Saito, mas ela, do jeitinho dela, diz que não tem problema nenhum com isso. E ainda mostra a foto que tirou com o Saito, dizendo que eles já estão bem entrosados. A menina então promete que vai cuidar do Saito enquanto a Akane tenta impedir, mas acaba se perguntando por que ela tá agindo assim no final das contas. Enquanto isso, o Saito tá tomando banho e a Mahou interrompe nesse momento, o que faz ele pedir pra ela sair, mas ela, com toda a cara de pau, ameaça contar a Akane que ele tentou atacar ela. Isso me irrita! O que faz mais uma vez ficar sem escolha nenhuma. Cara, a mina só coloca ele no beco sem saída, velho. Ela continua insistindo que eles deveriam se casar e até oferece pra fazer qualquer coisa em troca. É mesmo, é? Mas o Saito, já cansado de toda a situação, pede um tempo pra pensar. Quando chega a hora de dormir, o Saito simplesmente desaba na cama, dizendo que tá exausto por causa da Mahou. Mas a Akane começa a falar bem da irmã dela, o que deixa o Saito ainda mais sonolento. Ela então pergunta se ele gostaria de terminar com ela, e isso deixa o Saito completamente surpreso. Ele, totalmente sem saber como reagir, pergunta por que ela faria uma pergunta dessas. E a Akane, de uma forma muito tranquila, só fala que ela tava sendo curiosa. Mas logo eles percebem que, no fundo, os dois não sabem exatamente o que eles querem da vida. Também os dois foram forçados a casar no ensino médio, como é que eles vão saber o que eles querem da vida mesmo? Esse negócio tá ficando cada vez mais insano. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e comenta aí, mano. Fala o que você achou, o que você quer que eu traga pros próximos vídeos, mano. Seu comentário é muito bem-vindo. E se inscreve no canal pra dar uma fortalecida. Vou deixando um vídeo aqui pra você assistir também, mano. Isso aqui tá bom, tá de qualidade. Dá uma conferida lá e eu te vejo no próximo anime. Falou, meu querido!